Vamos lá novamente aqui com vocês, gente, a farsa escancarada. Você vai ouvir aqui uma informação do magistrado Zanin que vai te surpreender e é a denúncia que repercute lá fora. Por que por um lado há exceções e para o outro não? Por que para a esquerda pode e para a direita a lei é rigorosa, ainda mais infringindo o direito do processo legal? E você vai entender aqui, ó. Zanin se declara impedido enquanto o STF mantém decisões corretas contra Collor em mais um capítulo sombrio da história recente brasileira. O que acontece? O ministro Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do Lula na Lava Jato e símbolo do protagonismo dentro do STF devido às divergências envolvendo não só o ex-presidente Bolsonaro, mas também os réus do 8 de janeiro, se declarou impedido de votar no processo correto. O Collor merecia a sentença que está recebendo. Nem se compara o Collor com o Bolsonaro. Parabéns também para a Polícia Federal, que fez um trabalho de excelência. Mas o Zanin se confirmou impedido de julgar a condenação, de julgar aí o caso do Collor. Por que não aconteceu a mesma coisa no caso do Bolsonaro, sendo que os próprios advogados pediram, inclusive, para que os países de primeiro mundo exatamente focassem nesses fatos? Zanin, gente, figura central na anulação das condenações de Lula, se afastou justamente do julgamento que manteve a sentença de Collor por corrupção passiva e também enquanto seus colegas davam sequência àquilo que muitos veem como uma caçada seletiva. Então, o caso do ministro Cristiano Zanin é algo que chega a virar uma denúncia agora fora do Brasil. Interlocutores, especialistas, juristas, advogados, vai ouvindo aí, parlamentares, senadores, deputados, estão enviando mais essa para fora, para a OEA, inclusive para os direitos humanos, que as decisões que envolvem o Bolsonaro, nada pode, mesmo eles sabendo que não poderiam julgar o capitão, nem ele, nem o Flávio Dino, que fizeram parte, inclusive o Flávio Dino, do sumiço das imagens da praça do Ministério da Justiça. Agora, uma coisa louvável que o ministro Cristiano Zanin foi quando ele arquivou uma ação, até trouxe aqui para vocês, à época movida pela Rede Sustentabilidade contra o ex-presidente Bolsonaro por omissão na compra do vacinão do João Dória, do gripão. O argumento é que o processo, à época, perdeu o objetivo, porque a crise do gripão havia sido controlada e o vacinão do João Dória não havia tido ainda o carimbo, a eficácia da Anvisa para poder ser vendido. Foi isso que pegou aqui e o Zanin tomou uma decisão correta. Mas aí eu não entendo por que agora o Zanin vota para condenar Bolsonaro e os outros nos atos do dia 8, sendo inclusive que ele já teve processo contra o Bolsonaro defendendo o Lula. E no caso do Collor, ele se abre mão e aí é que a coisa aperta agora nos Estados Unidos. Por quê? O governo Luiz Inácio Lula da Silva foi a favor da extinção do processo. A Advocacia Geral da União enviou ao STF relatórios do Ministério da Saúde sobre as ações de combate do gripão. Agora, você viu aí que à época o próprio Lula deu o parecer de que o Bolsonaro era inocente a respeito do gripão da China. Vendo que eles não conseguiam condenar o Bolsonaro no gripão da China por própria decisão do recém à época indicado ao STF, o Cristiano Zanin, o que acontece? Eles viraram pelo fatídico 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi algo, na minha opinião, orquestrado, manipulado por pessoas que faziam parte desses esquemas aí e, na minha opinião, estavam sim juntas, mancomunado
com o ex-GSI Gonçalves Dias nessa arquitetação aí envolvendo o fatídico 8 de janeiro, cujas portas estavam abertas, pessoas estavam ali infiltradas. Gente, se o G. Dias não cometeu crime de responsabilidade, vocês hão de concordarem comigo que eu não sei o que é crime de responsabilidade. Então, o camarada aparece na cena do crime, abrindo as portas, andando para lá e para cá, tomando água mineral, e contra ele não acontece nada. É isso que está pegando e é isso que nós temos aqui que destacar dentro desses assuntos, inclusive, de fato, de que o Zanin deveria se declarar impedido no caso do Bolsonaro, uma vez que o próprio PT e a própria esquerda, cuja ele foi advogado e defendeu, faz parte também das denúncias envolvendo o ex-presidente da República. É isso que precisa ficar enfatizado e é isso que nós precisamos nos atentarmos aqui. No entanto, nessa época, Bolsonaro desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a aquisição do comprão de 46 milhões de doses de imunizante. Por que o Bolsonaro, à época, desautorizou? A Globo, a mídia, foi lá e entrou com uma representação de denúncia-crime? Porque todos nós, eu perdi amigos, colegas, tenho certeza que vocês também, nesse maldito vírus. Mas se a Anvisa, gente, não havia aprovado, o próprio Zanin deu uma martelada e disse: olha, anule-se as denúncias contra o Bolsonaro. Se a Anvisa não aprovou, não é Globo, não é esquerda, não é Gleice Hoffmann, não é Lindenberg Farias, não é Record, não é Band, não é SBT que vai forçar um ex-presidente da República comprar vacinão à época que ele era presidente sem o aval da Anvisa. Foi isso que pegou. No entanto, abre aspas, o Ministério da Saúde comprovou a adoção das medidas perante ao enfrentamento da crise sanitária decorrente do gripão. Sim, sem prejuízo de seguir empreendendo ações contínuas da política de saúde. Ou seja, se o próprio Ministério da Saúde entendeu que realmente o Bolsonaro estava correto e que a compra do vacinão poderia, porque ninguém conhecia ainda, médicos, a Anvisa, a eficácia, prejudicar a saúde dos brasileiros, por que aplicar no braço de pessoas então simples que sequer sabiam de fato do que estava acontecendo à época sobre a Covid-19? Que fique bem claro aqui e que o Brasil saiba a verdade e que os brasileiros passam a entender de uma vez por todas que quando nós falamos aqui de defender o Bolsonaro, não é que ele cometeu algum tipo de crime, nós estamos aqui defendendo ele. No entanto, o próprio Zanin deu uma martelada no gripão, não. Nós estamos aqui falando em defender a verdade, em defender os fatos. Sobre o 8 de janeiro, por exemplo, nem no Brasil ele estava. Se o homem não estava nem no Brasil, quem é as pessoas para poder imputar a ele crimes que sequer ele participou ou ele fez parte? É isso que nós temos aqui que nos atentarmos e é isso que nós vamos lutar aqui constantemente para que a verdade apareça no canal, direto no assunto, porque o jornalismo aqui, meu irmão, é de credibilidade e as fontes são colocadas na tela para que não haja dúvidas das veracidades das informações. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima notícia, se assim o nosso Senhor Jesus permitir.